Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que recebemos do programa Bola Quadrada da Veja, que fez uma dissecação bem completa do sorteio da Copa do Mundo de 2026. Isso. A nossa missão aqui é entender a fundo as previsões, as dinâmicas de um grupo que, olha, já está dando o que falar. O Grupo K. Exato, o grupo que colocou Portugal, Colômbia, Uzbequistão e, bom, uma seleção que ainda vem da repescagem, né? Pois é, e à primeira vista parece uma daquelas chaves com um favorito, assim, muito claro. Totalmente. E aí que o debate começa. O que acontece quando uma potência do futebol, liderada por uma lenda viva como o Cristiano Ronaldo, cai num grupo que todo mundo considera fácil? A análise que a gente tem em mãos, dos jornalistas Amaury Segala e Fábio Altman, explora justamente isso. É uma bênção garantida ou pode ser, sei lá, uma armadilha sutil? E o interessante do material deles é que a conversa vai muito além do simples palpite de quem avança. Sim. Eles mergulham na estratégia, na imensa pressão que o favoritismo gera e, claro, nas narrativas pessoais que sempre aparecem no maior palco do esporte. Com certeza. O ponto de partida é que este parece ser um dos grupos mais desequilibrados do torneio. E isso tem implicações táticas e psicológicas enormes. Certo, então vamos direto ao centro do argumento deles. A conclusão principal, sem muitos rodeios, é que Portugal vai sobrar no Grupo K. É o que eles dizem, né? E eles não baseiam isso apenas na figura do Cristiano Ronaldo. O que a análise ressalta é a profundidade do elenco. Sim, eles citam nomes, né? Citam, falam de jogadores como o Bernardo Silva, Vitinha. É uma seleção com muito talento em praticamente todas as posições. E esse desequilíbrio fica, assim, escancarado quando se olha para os adversários. Totalmente. A Colômbia é apontada como a segunda força, o que é uma avaliação justa, eu diria. Mas aí depois vem o Uzbequistão e o vencedor da repescagem. E que vai sair do confronto entre Jamaica, Nova Caledônia e República Democrática do Congo. Exato. A diferença de patamar é gritante. Isso pinta um cenário de um grupo com duas velocidades, né? Bem distintas. Portugal e Colômbia numa briga particular e os outros dois correndo tipo numa outra pista. Mas essa ideia de sobrar no grupo, de ter um caminho fácil, isso me faz pensar no técnico, no Roberto Martínez. A análise menciona a passagem dele pela Bélgica, não é? Sim, mencionam. Ele tinha uma geração de ouro nas mãos, cheia de estrelas. Uma geração incrível. E a sensação que ficou para muita gente é que o time nunca atingiu seu potencial máximo nos momentos decisivos. É uma conexão excelente. E a análise deles toca nesse ponto. O histórico do Martínez com a Bélgica é exatamente o argumento de quem vê um risco nesse favoritismo todo. Certo. Por um lado, um grupo acessível é ótimo. Permite poupar jogadores, gerir cartões, evitar o desgaste físico e mental. É o cenário ideal, assim, no papel. Mas futebol não é jogado no papel. Nunca, exatamente. O outro lado da moeda é o risco de a equipe não ser testada de verdade. Chegar nas oitavas de final sem ter enfrentado um adversário que te force a jogar no seu limite pode criar uma falsa sensação de segurança. Faz todo sentido. O time pode não saber reagir quando levar o primeiro soco de um adversário de peso. Essa falta de casca, sabe, adquirida na fase de grupos, é um perigo real. E essa falta de competitividade parece ser o consenso geral. O que me chamou a atenção na análise deles foi um momento de total sinceridade, quase uma anedota que ilustra isso perfeitamente. Ah, sim, é um detalhe revelador. Conta aí. Um dos analistas, o Amaury Segala, ele admitiu abertamente no ar que não tinha informações sobre a seleção da Nova Caledônia. Sério? Sério! E esse comentário, que poderia passar batido, foi usado por eles para reforçar a percepção de que o grupo é, nas palavras do próprio Segala, muito fácil. É o auge da honestidade, né? É quase um atestado de que o grupo tem um nível de dificuldade, digamos, bem variado. Exato. Quando um especialista que vive disso basicamente diz "tive que procurar no Google", você entende o tamanho do abismo competitivo. E isso nos leva de volta à questão central. Um time como Portugal, com essa constelação de estrelas, deveria ter maturidade para lidar com isso. Deveria. Para virar a chave quando o desafio aumenta. Mas o histórico recente de seleções super favoritas mostra que essa transição
Nem sempre é tão simples. A preparação mental é outra, Completamente diferente. para a fase de grupos e para o mata-mata. E falando em mentalidade e figuras de peso, é impossível não focar na peça central de tudo isso, Cristiano Ronaldo. Claro. Chegando à sua 6ª Copa do Mundo. É um feito absurdo por si só. A questão que a análise levanta é: qual é, de fato, o papel dele nesse time em 2026? A análise da Veja explora a fundo essa dupla narrativa que cerca ele. A primeira é o impacto dele na equipe. O Fábio Altman, o outro analista, ressalta algo crucial. O Ronaldo, naturalmente, já não joga no nível estratosférico de 10 anos atrás. A idade chega para todos, né? Para todos. A capacidade de carregar o time nas costas por 90 minutos diminuiu. No entanto, o argumento é que ele continua a ser decisivo perto da área. Ou seja, ele se tornou um especialista. A função mudou, tipo, de motor do time para ser a peça letal na finalização. Exatamente isso. Mas isso não torna o time um pouco previsível? Uma equipe que, no fim das contas, depende de um momento de um jogador que terá 41 anos? É um risco, e é um debate válido. A previsibilidade pode ser um problema contra defesas de elite, com certeza. Mas o argumento que a análise defende é que, no nível de um Cristiano Ronaldo, mesmo que o adversário saiba o que ele vai fazer, A execução é perfeita. a execução é tão perfeita que continua sendo quase impossível de parar. A ideia que eles passam é que mesmo uma versão mediana do CR7, como descrevem, ainda é indispensável para Portugal. Entendi. A questão é se essa magia ainda vai funcionar contra as grandes defesas nas fases eliminatórias. E tem a segunda narrativa, que é talvez ainda mais potente. A pessoal? Sim, e aqui a análise é bem direta. Eles apontam que este grupo, com adversários teoricamente mais frágeis, é visto como a última grande chance para o Ronaldo, A última chance pra quê? para perseguir o sonho pessoal do milésimo gol. Ah, o milésimo gol. É, uma meta que, nesse contexto de grupo, se torna muito mais palpável. E aí a gente tem um conflito potencial. O objetivo coletivo de Portugal e o objetivo individual de uma lenda, caminhando lado a lado. Será que um não pode atrapalhar o outro? Exato. Uma busca incessante por um recorde pessoal não pode se tornar uma distração para o resto do time? Sem dúvida, esse é o fio da navalha. A gestão dessa dinâmica pelo técnico, pelos líderes do elenco, vai ser fundamental. Imagino. Se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, vemos que isso é comum em grandes torneios. As narrativas das estrelas se entrelaçam com o destino das seleções. Sempre. A busca do Ronaldo por esse marco pode ser um fator de motivação extra, um grito de guerra para todo mundo. Ou, no cenário oposto, pode gerar uma ansiedade, uma pressão para que o time jogue em função dele. E a análise não dá uma resposta. Não dá uma resposta, mas deixa claro que esse será um dos grandes enredos a ser observado em cada jogo de Portugal. Ok, então o favoritismo de Portugal é quase um consenso na análise, mas com esses asteriscos importantes sobre o técnico e a dinâmica do time. Isso. Mas um grupo não é feito só do primeiro lugar. A briga de verdade, pelo que eles apontam, vai ser pela segunda vaga. Aí sim. E aí, naturalmente, todos os olhares se viram para a Colômbia. Sim, a Colômbia entra como uma candidata óbvia a essa segunda posição. O que a análise recorda é que a equipe teve um início irregular nas eliminatórias. Eu lembro, não foi um começo fácil para eles. Não foi. Mas a recuperação e a boa fase atual coincidiram com o retorno das boas atuações de uma figura muito conhecida. James Rodrigues. Ele mesmo. James é um personagem fascinante, um talento puro, indiscutível, mas com uma carreira de clubes que parece ter tido mais baixos do que altos nos últimos anos. É uma carreira de altos e baixos, sim. A análise até menciona a passagem apagada dele pelo futebol brasileiro. E é nesse ponto que eles levantam uma teoria muito interessante sobre a carreira recente dele. Qual teoria? A ideia apresentada é que a decisão do James de voltar ao futebol sul-americano teve um objetivo muito específico. Recuperar o ritmo de jogo e a confiança pensando exclusivamente na seleção. A prioridade máxima não seria o sucesso no clube, mas sim chegar na melhor forma possível para vestir a camisa da Colômbia. Essa ideia de usar um clube, e um clube da dimensão do São Paulo, como uma espécie de pré-temporada de luxo para a seleção, é ousada. É ousada.
Para o torcedor do clube pode soar quase como um desrespeito, não? Do ponto de vista do torcedor, certamente a frustração é compreensível, mas a análise foca na perspectiva do atleta de elite. Entendi. Para um jogador que já alcançou o topo na Europa, que já jogou no Real Madrid, talvez o grande objetivo de carreira que reste seja o legado com a seleção nacional. É uma inversão de prioridades. Totalmente. Estamos vendo isso com mais frequência em jogadores nessa fase mais madura da carreira. O clube vira um meio para o fim maior, que é brilhar no palco mundial. Faz sentido. A Copa do Mundo imortaliza. Um título ou uma grande campanha pela seleção tem um peso diferente na biografia de um jogador. Exatamente. Então a aposta da Colômbia é que essa estratégia do James dê frutos e que ele chegue no auge da forma dele. A aposta é na recuperação completa do seu maior craque. Se o James Rodrigues que aparecer na Copa for aquele que encantou o mundo em 2014, aí a história é outra. aí a Colômbia se torna uma equipe muito perigosa. Não apenas para passar de fase, mas talvez para incomodar os grandes mais para frente. Certo. E depois de toda essa análise, de pesar os prós e os contras, a gente chega nos palpites finais do programa Bola Quadrada. Houve alguma divisão ou foi um consenso? Aqui não houve qualquer hesitação. O material relata que tanto Segala quanto o Altman cravaram sem a menor dúvida Portugal e Colômbia como os classificados diretos. Ah, então foi unânime? Unânime. A convicção deles é que Portugal vai liderar o grupo com total tranquilidade e a Colômbia passará em segundo sem grandes sustos. Nenhuma chance para uma zebra vinda do Uzbequistão ou da repescagem? Na visão deles, a chance é mínima. A unanimidade na previsão revela o quão clara a hierarquia de forças parece ser nesse grupo. Entendi. Eles até mencionam que, vindo da repescagem, a República Democrática do Congo talvez seja a equipe com maior potencial para ser uma surpresa, mas... Mas é um talvez com muitas aspas. Muitas. A expectativa geral continua muito baixa para qualquer um que não seja a dupla luso-colombiana. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar todas as peças, temos um grupo com favoritismo esmagador de Portugal? Sim. Mas que carrega a sombra do histórico do seu treinador com outra geração talentosa. Temos a missão dupla de Cristiano Ronaldo entre liderar o time e alcançar um recorde pessoal monumental. Certo. E temos uma Colômbia que aposta todas as suas fichas na recuperação de um dos seus maiores ídolos. E isso muda a forma como se assiste a esse grupo, né? Como assim? A emoção aqui talvez não esteja em quem vai se classificar, que parece ser a pergunta mais fácil de responder. O fascinante será observar as subtramas. As histórias por trás do jogo. E isso, ver se o favoritismo de Portugal se confirma em campo ou se a falta de desafios cobra um preço mais tarde. Será uma vigília para ver se essa máquina portuguesa, cheia de peças de luxo, realmente funciona como esperado quando a pressão aumentar de verdade. É uma ótima maneira de resumir. O drama não está no se, mas no como. Perfeito. Como Portugal vai lidar com a pressão, como o Ronaldo vai equilibrar as metas dele e como o James vai corresponder à confiança de um país. Exato. E para fechar, podemos voltar àquela conexão que a gente fez no início, que permeou toda a nossa conversa. A fonte nos lembra do trabalho de Roberto Martínez com a Bélgica. A geração de ouro. Uma equipe que, para muitos, sempre jogou um futebol bonito, mas que ficou abaixo das expectativas nos momentos cruciais. Com base nisso, o pensamento que fica para reflexão é o seguinte. Considerando esse histórico com a seleção belga, será que o favoritismo absoluto de Portugal neste grupo acessível pode, na verdade, mascarar vulnerabilidades? Uma boa pergunta. A questão que fica é se um caminho demasiado fácil na fase de grupos pode criar um excesso de confiança perigoso para as fases a eliminar, onde o primeiro grande teste pode ser também o último.